Ok, vamos para a segunda parte, então, desta aula. O curso é Noções Básicas de Teologia Sistemática. Estamos na aula 2, parte 2, falando da definição de hermenêutica. Já falamos, então, sobre a apologética, a importância do conhecimento da teologia sistemática para nós defendermos a fé. Então, isso é apologética. E agora, a importância da teologia sistemática para a correta interpretação da Escritura, que é a hermenêutica. Então, a hermenêutica é uma ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Escrituras. Então, a hermenêutica para nós vai ser essa ciência, e eu diria também que é uma arte da correta interpretação dos textos bíblicos, porque uma interpretação errada, ela vai causar sérios problemas, tá bem? Então, a hermenêutica é uma disciplina fundamental. Então, o conhecimento da teologia sistemática é importante, porém, a correta interpretação das Escrituras também é de fundamental importância. Então, por exemplo, dentro da hermenêutica, nós temos disciplinas fundamentais que vão nos ajudar muito na interpretação do texto. Então, por exemplo, quando a gente fala de métodos de interpretação da Bíblia, está dentro do campo da hermenêutica. Existem dois métodos básicos, ou melhor, três métodos, e dois descartáveis. Um método complicado e muitas vezes é usado por pregadores e pastores é o método chamado alegórico. O método alegórico é aquele método que vai alegorizar todas as coisas. Então, por exemplo, eu já ouvi uma professora de escola bíblica, há muitos anos atrás, ela dizendo, por exemplo, que a árvore da vida representava Jesus e a árvore do conhecimento do bem e do mal representava Satanás. Esse é um método de interpretação alegórico. Então, lá no segundo século para o terceiro século, Orígenes foi um teólogo que usou muito o método alegórico. Então, a alegoria, ela é bíblica. Então, por exemplo, Paulo, quando vai escrever a respeito de Sara e Agar, ele vai dizer que Sara é a alegoria da Jerusalém celestial, enquanto que Agar é a alegoria da Jerusalém terrestre. Então, Paulo alegorizou debaixo da inspiração do Espírito Santo. Agora, nós usarmos um versículo ou uma passagem para fazer uma alegoria, isso não é aconselhável dentro da hermenêutica. Então, eu nunca vou poder dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal refere-se a Satanás e a árvore da vida refere-se a, a, a Jesus. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esses métodos. Então, existe um método que é muito utilizado nas faculdades, e se você entender isso, você vai entender por que nós devemos ensinar os nossos filhos muito bem na doutrina do Senhor. Existe um método chamado método histórico crítico. Então, tem escolas de ensino fundamental e médio, e principalmente as faculdades utilizam o método de interpretação chamado método histórico crítico. O que esse método faz? Ele vai analisar a Bíblia não como sendo um livro autoritativo, inerrante e verídico. Esse método vai levar o intérprete a questionar a Bíblia. Então,
na verdade, é ele que vai questionar e vai trazer uma interpretação pessoal dele. Então, por exemplo, no método histórico-crítico, eles vão dizer o seguinte, que no caso da narrativa de Jonas, que foi engolido por um grande peixe, aquilo não passa de um mito. Então, eles estão criticando uma passagem bíblica, e a partir do momento que eles começam a criticar, se aquela passagem não é uma narrativa bíblica e real, se aquilo é um mito, então você vai encontrar várias passagens na Bíblia que são mitos. Então, ela perde a credibilidade, a infalibilidade da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus como sendo infalível, sem falha, ela fica comprometida com o método histórico-crítico. É por isso que o seu filho, o nosso filho, os nossos filhos, muitas vezes até o ensino médio vai bem, está na igreja participando do louvor, aí ele entra na faculdade. Quando ele entra na faculdade, ele começa a questionar porque esse método histórico-crítico vai sendo introduzido na mente dele e ele começa a criticar a palavra de Deus, a criticar a igreja, a criticar o pastor, e ele se torna, de repente, um desviado, por causa desse método que surgiu lá no século XVI com o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico que surge na Europa acaba destruindo a fé de muita gente. Tanto é que as igrejas na Europa, que eram fortes, principalmente na Alemanha, a Alemanha foi o berço da reforma. Hoje você tem igrejas diminutas, igrejas pequenas, igrejas que se transformaram em clubes e em outras coisas, menos uma igreja evangélica, por causa do liberalismo, por causa da teologia liberal que trouxe, então, esse método de interpretação chamado histórico-crítico. E o método que a reforma no século XVI trouxe de volta, na verdade, esse método ele vem lá desde os primeiros séculos. Os nossos apóstolos, os nossos pais apostólicos, os pais da igreja. Quando eu falo pais da igreja, são aqueles teólogos que do terceiro século, do quarto século, como, por exemplo, Agostinho de Hipona, que foi um excelente teólogo. Inclusive, dizem que depois do apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona foi um dos melhores teólogos da época, nos últimos tempos. E na reforma, então, nós temos os reformadores, como Lutero, Zwinglio, João Calvino, que trouxeram, então, de volta a metodologia correta da interpretação da Bíblia, que é o método histórico-gramatical. Então, para você fazer uma boa interpretação, você vai ter que analisar a Bíblia partindo do pressuposto de que ela é verdadeira, de que ela é infalível, de que ela é autoritativa. Então, não sou eu que vou analisar um texto e criticar o texto. Pelo contrário, é o texto que vai falar a mim e eu me submeto ao texto. Esse método é o histórico gramatical. Ele leva em conta toda a história, mas ele leva em conta uma gramática com uma leitura e uma interpretação gramatical correta. Já falamos um pouquinho da exegese também. A exegese vai auxiliar a hermenêutica para que a correta interpretação seja realizada. Além disso, nós temos, por exemplo, as regras de interpretação. Então, dentro da hermenêutica, existem regras. Por exemplo, a regra fundamental da hermenêutica, ela diz o seguinte, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, esse é um princípio fundamental da hermenêutica. Por exemplo, nós citamos na aula passada aquele texto em que Paulo fala que
a letra mata e o espírito vivifica. Então, não posso pegar esse texto isolado e dar a minha interpretação, dizendo que a letra é o muito estudar, é o estudar teologia, é você ser um letrado, você ser uma pessoa que só se preocupa em estudar, e que o Espírito é que gera vida, ou seja, é o Espírito Santo que vai vivificar. Então, com isso, muita gente ouvindo isso despreza totalmente a teologia. Mas quando você lê esse texto, quando você vê esse texto analisando, por exemplo, uma regra simples da hermenêutica, que é analisar uma passagem tendo em observação os versículos anteriores e os posteriores. Então, o que os versículos anteriores dizem a respeito daquele assunto? Dizem isso, isso e isso. E os versículos posteriores dizem isso, isso e isso. Então, depois que eu analisei o conjunto, aí eu chego à verdadeira interpretação. Então, nesse versículo, nós vamos entender, se fizermos essa análise, que não vamos fazer aqui, nós vamos entender que a letra mata se referia à antiga aliança, que era por mandamentos, que era pela lei. Tá? É isso que Paulo está dizendo, que a letra mata. Estava falando de duas alianças, a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento, que é pelo Espírito. Ou seja, o Novo Testamento, na graça, pela ação do Espírito, é o que vivifica. Então, não tem nada a ver com aquilo que muitas pessoas utilizam-se desse versículo para dizer que é questão de muito estudar. Fazer teologia, a letra mata. Então, não tem nada a ver. Outros pontos fundamentais dentro da hermenêutica são a questão das figuras de linguagem. Então, nós temos que entender o que é metáfora, nós temos que entender o que é uma hipérbole. Eu vou citar para vocês, por exemplo, aqui, não fiquem escandalizados, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo. Espera aí, deixa eu pegar aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós temos o seguinte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pá, pá, pá. Não, é o versículo 13. Deixa eu voltar aqui. Versículo 13. 1 Coríntios, melhor, capítulo 13. A partir do versículo 1, Paulo vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, olha só, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Na verdade, o que Paulo está usando aqui é uma figura de linguagem chamada de hipérbole. O que diz essa figura de linguagem? É uma figura que utiliza-se para exagerar alguma coisa. Então, na verdade, quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens, que é possível, não é? Apesar de que existem uma infinidade de línguas, não é? Aí, quando ele coloca e dos anjos, ou seja, ele está exagerando de tal forma para dizer o seguinte, que mesmo que eu conseguisse falar todas as línguas, fosse um poliglota completo, a língua dos homens, e ainda a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze, que soa ou como símbolo que retine. Então, essa figura de linguagem que ele está usando aqui, a hipérbole, é um exagero. Com isso, ele não está dizendo que as línguas espirituais são as línguas dos anjos. E muita gente interpreta dizendo que as línguas espirituais são línguas dos anjos. Os anjos, quando eles se manifestam na Bíblia, quando eles se materializam e conversam com os seres humanos, como nós temos casos assim na Bíblia, eles usaram a língua dos homens.
Os anjos, por exemplo, são seres espirituais. Um ser espiritual, por exemplo, ele não precisa de ter a linguagem para se comunicar. Pode até exercer a linguagem? Pode, mas um ser espiritual, ele consegue se comunicar sem a dicção verbal, vamos dizer assim. Então, o que Paulo está dizendo aqui é um exagero, é uma hipérbole, não significa dizer que as línguas, o falar em línguas é o falar a língua dos anjos. Então, só para vocês entenderem a importância das figuras de linguagem que vão, então, trazer a nós o quê? Conhecimento, vão trazer informações. Por exemplo, algumas metáforas, quando Jesus fala, eu sou a porta, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que ele é uma porta física, mas é que ele é um caminho de entrada para o relacionamento com Deus. Então, veja, ele está usando ali uma metáfora, não é apenas uma figura de linguagem para mostrar o que ele está querendo ensinar ali naquela ocasião. Também, um outro ponto fundamental da hermenêutica são os gêneros literários. Então, quando você estuda Apocalipse, por exemplo, quando você estuda o livro de Daniel, o gênero literário é apocalíptico. Um gênero literário apocalíptico significa que ele é muito simbólico. Então, nós não podemos interpretar literalmente algo que é simbólico. Então, quando João relata a respeito da espada na boca, saindo da boca de Jesus, a, a, os pés reluzentes, ele está usando o quê? Uma linguagem simbólica. Então, não significa que Jesus tem aquele formato. Dá para entender? Isso são o quê? Gêneros literários que nós devemos estudar. Então, quando nós temos os evangelhos, nós temos o quê? Uma narrativa bíblica. Então, os evangelhos, eles revelam a nós, contam uma história bíblica, uma narrativa, ok? As cartas, por exemplo, elas já são normativas. O que significa dizer que as cartas, elas trazem ensinos doutrinários. Então, é importante nós entendermos isso, porque, por exemplo, quando Jesus disse a Pedro, quando ele estava ali no mar, não é? Nas águas, e Pedro no barco. E Pedro, então, vai questionar, dizer, se és tu mesmo, Senhor, ordena que eu vá até você. E Pedro, então, e Jesus falou, então vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. O que os evangelhos estão fazendo ali? Estão contando uma narrativa. Então, eu não posso pegar uma narrativa e tornar aquela informação como sendo algo que eu posso colocar fé naquilo e também andar sobre as águas, tá? Tanto é que não existe nenhum caso na história de seres humanos que andaram sobre águas. Por quê? Porque aquela situação foi uma situação especial em que Jesus chama Pedro e mesmo assim Pedro começa a afundar-se, a se afundar. Então Jesus pega na mão dele e ele então não afunda. Mas aquilo é um relato, ou melhor, é uma narrativa bíblica. Então, eu não posso pegar uma narrativa e estabelecer aquilo como doutrina e agir pela fé em cima daquela palavra, porque eu vou me dar mal. Então, a interpretação é fundamental e a hermenêutica trabalha com tudo isso. Muito bem. Então, agora a homilética, né? Para a gente já caminhar para o final. Já falamos, então, da, da apologética, falamos da hermenêutica, sempre tendo a teologia sistemática como fundamento e base para o conhecimento dos conteúdos doutrinários fundamentais. Muito bem. Agora, dentro da homilética, veja, quando eu faço uma boa exegese, ou seja, quando eu extraio do texto
o que o texto quer dizer e vou fazer uma análise hermenêutica para uma interpretação correta, então primeiro eu faço isso. Então eu tenho conhecimento doutrinário, ou seja, eu tenho teologia sistemática, eu tenho agora a hermenêutica e a exegese me auxiliando na interpretação. Agora sim eu posso pensar em homilética. Então, o que vem a ser a homilética? Vejam aí. O estudo da homilética abrange tudo o que tem a ver com a pregação e apresentação de práticas religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Então, esse apresentar é entregar o sermão. Então, da mesma forma, por exemplo, que quando nós fazemos um almoço para a família, principalmente as mulheres são mais práticas nisso, então o almoço ele não é feito de uma hora para outra. O almoço existe toda uma preparação. Então, a mãe, a dona de casa vai fazer a compra dos alimentos, vai escolher os melhores alimentos, depois vai preparar esses alimentos, e depois então vai cozinhar, vai temperar esses alimentos, vai cozinhar o alimento. Então vamos supor que isso dure 3 horas. Tem comida que dura 3, 4 horas. Uma feijoada, por exemplo, a preparação de uma costela bem assada, não é? Ainda bem que essa aula está sendo agora e não ao meio-dia. Então, tudo isso requer o quê? Uma preparação para, em poucos minutos, todos que estão ali ao redor da mesa comerem e aí, então, saírem saciados, com a fome satisfeita. Então, o que que acontece? A preparação do sermão, a homilética, é mais ou menos isso. Então, tem a questão da oração, o tempo, buscar no Senhor o que Deus quer falar com o público, a oração, a escolha do texto, a preparação do texto, a leitura, usando então todo o conhecimento doutrinário, usando todo o conhecimento histórico de tal livro, para você poder então o que organizar o seu sermão. Então, a homilética, ela é essa ciência, essa arte que vai te dar base para você estruturar o seu sermão com, geralmente, um tema, não que o tema seja extremamente necessário, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, um sermão bem organizado e bem estruturado e bem pregado, quem vai te auxiliar nisso é a homilética. Então, quando você prepara muito bem o sermão e entrega, ou seja, apresenta em púlpito, e esse sermão que durou, por exemplo, 10, 15, 20 horas, tem teólogos que dizem que para você preparar um bom sermão, você precisa de 30 horas de preparação. Vejam só. E esse sermão é entregue em 30, 40, 50 minutos. Muito bem. Então, quando você entrega o sermão bem estruturado, o membro da igreja, o ouvinte, ele vai poder dizer sobre o que foi pregado. Então, sabe aqueles sermões em que o pastor começa a falar sobre um assunto, desvia do assunto, vai para outro, de repente vai para um assunto que não tem a ver com o tema, ou seja, você mesmo fica perdido, porque se alguém perguntar sobre o que o pastor pregou, você talvez não saiba responder. A culpa não é sua, mas a culpa é do pregador. Então, quem tem que conhecer homilética é o pastor, é o pregador, é aquele que está fazendo essa obra para o Senhor. Muito bem. Então, apenas para encerrarmos, eu fiz aí esse gráfico para ficar bem claro para nós que tanto a apologética como a hermenêutica como a homilética, voltando só um pouquinho, dentro da homilética, na preparação de sermões, são 3 sermões básicos. É um sermão chamado temático, ou seja, aquele sermão que você dá um tema para ele. E você, então, agora vai ficar dentro desse tema. Então, se você vai pregar sobre o amor incondicional de Deus,
Esse tema geralmente já vai te dar um texto. Vamos supor que o texto seja João 3,16. E ali você vai pregar, então, sobre esse tema, sobre o amor incondicional de Deus. E você vai trazendo, então, outros textos para embasar o seu sermão. Isso é um sermão temático. Um sermão textual é aquele que parte do texto para desenvolver os tópicos. Então, vamos supor que você vai pregar sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não, nada me faltará. Então, você faz a leitura do texto, porque é um sermão textual, e em cima desse texto você começa a desenvolver o seu sermão também com outros tópicos. E o sermão, que é considerado o mais eficiente em termos de ensino e aprendizagem para a igreja, é o sermão expositivo. Um sermão expositivo é o mais trabalhoso, porque para você pregar um sermão expositivo, você vai pegar o texto e fazer uma exposição do texto, para que os ouvintes possam, então, entender aquele texto. Então, por exemplo, vamos imaginar que um pastor queira fazer uma série de estudo no livro de Hebreus. Então, ele vai pegar as perícopes, que são os parágrafos, tá? Esses parágrafos são chamados de perícopes, por isso que é importante estudar tudo isso para entender como a Bíblia está dividida em versículos, em parágrafos, que são perícopes, em textos, em livros, né? Então, você pega aquele texto, aquela perícope e prega num domingo de manhã, tá? Livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, por exemplo, que seria a primeira perícope. Depois, no domingo à noite, do versículo 11 ao 20, que seria a segunda perícope. Então, você vai pregando expositivamente sobre o texto. E a pregação expositiva, ela requer, então, muito estudo, porque você não vai poder falar daquilo que o texto não está dizendo. Pelo contrário, aí é que entra de maneira muito forte a questão da exegese, para você tirar do texto, então, aquele parágrafo, aquela perícope, o que ela quis dizer. Então, vamos imaginar 2 Coríntios capítulo 12, a respeito do espinho na carne de Paulo. Será que realmente a ênfase ali deve ser no espinho da carne de Paulo ou a ênfase deve ser na graça de Deus que nos basta? Então, na pregação expositiva, você vai entregar um alimento bastante sólido e bastante fortalecedor para a sua igreja, para a membresia da igreja. Então, a teologia sistemática, ela está relacionada, ou ela é importante para a apologética, para a defesa da fé, para a hermenêutica, para a correta interpretação, conhecendo, então, as diversas doutrinas, e para a homilética, que é a pregação. Então, quando você tem uma boa teologia sistemática, você vai conseguir aliar as demais teologias, as demais disciplinas, de tal forma que você sempre acrescente informações importantes de crescimento e de sustento para a sua membresia, para o seu ouvinte, para o seu aluno de escola bíblica. Então, assim nós encerramos esta aula de hoje e espero que ela também tenha sido relevante para todos vocês.